Som. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Glória a Deus, é exatamente isso aí. Hoje nós temos que estar comemorando. O nosso Deus, Ele vive. Amém? Amém. Irmãos, é com imenso prazer que vamos estar iniciando esse momento de pregação. Eu quero estar trazendo essa noite o tema A Importância da Cruz de Cristo, para que eu e você possa refletir um pouco mais sobre o significado da cruz para a nossa vida. Amém? Quero estar lembrando os avisos, lembrando aos irmãos que quarta-feira temos culto de oração, a primeira quarta-feira do mês. Vamos estar nos reunidos para orar, agradecer ao nosso Deus, estar apresentando a Ele as nossas dificuldades, também estar agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Amém? E domingo temos esse culto de adoração que estamos fazendo agora e também a nossa escola bíblica dominical. Domingo temos nosso café da comunhão. Vamos estar lembrando, eu vou estar colocando no grupo a nossa participação no café da comunhão. Amém? Dito isso, vamos focar um pouco mais aqui na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 53, verso 4 ao 7. A importância da cruz de Cristo. Não sei se é esse texto que está presente. Pode ser. Agora falou. Quem sabe, né? A gente tenta, mas... Isaías 53, capítulo 4 ao 7. Desde já agradeço também aos nossos visitantes. A irmã Francilene trouxe duas amigas. A igreja está feliz com os nossos visitantes? Amém. Amém. Quem for achando, vamos ficar de pé em respeito à palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus, Isaías 53, do verso 4 ao 7. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nos considerávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Irmãos, aqui faz um relato, Isaías dá um relato de tudo aquilo que Cristo passou, iria passar, aqui muito antes de Cristo. Essa profecia se referia a Jesus. Então observe que tudo que Ele passou na cruz foi por nós. Eu vou ler novamente, fique atento. Podem sentar. Fique atento. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelos seus próprios caminhos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, ele não abriu a boca. Senhor Deus, Pai bendito, abre, ó Deus, o nosso entendimento para compreender, Senhor, a tua santa palavra. Que não venha ser eu, Senhor, mas sim o teu Espírito Santo, ó Pai, que habita em nós. Diante de nós está a tua escritura, Senhor, nos revela. Faz a tua vontade em nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós somos tão importante, especial para Deus, que Ele amou a cada um de nós de uma maneira tão grande, que Ele deu a si mesmo e ao seu único Filho por amor a nós. A cruz de Cristo não foi um acidente no percurso da vida de Cristo, não. Ele nasceu para ser o nosso substituto, representante e fiador. A cruz sempre esteve encostada no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Ele jamais recusou ou recuou da cruz. Ele marchou para ela como o rei caminha para a coroação. Ele nunca fugiu dela. O amor de Deus por você, por nós, é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele não desiste de nós. Ele nunca desistiu de nós. A cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de amor e sacrifício. Ele deixou a glória do trono, esvaziou-se, tornou-se homem, cego, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado numa cruz. Sendo Deus se fez homem, sendo Senhor se fez servo, sendo santo se fez pecador, sendo bendito se fez maldito, sendo autor da vida, ele deu a sua vida por nós. Nesse trecho aqui que lemos aqui em Isaías, observamos que tudo foi por nós. Tudo foi por nós. A cruz, sem dúvida, foi o instrumento de execução mais cruel utilizado pelo homem de forma legítima, legalizada. Infelizmente, era legalizado. Estudiosos concordam que a execução por crucificação era mais vergonhosa e terrível que alguém poderia ser submetido. Era mais humilhante que alguém poderia passar. O costume de utilizar a cruz em execuções é bastante antiga. Acredita-se que teve sua origem na Pérsia e foi emprestada aos gregos e aos romanos. Esse costume era condenados à morte de cruz os escravos, os piores criminosos da época, principalmente aqueles que eram culpados de incitar revolta contra o Estado, principalmente esses. Em Roma, pelo menos, oficialmente era proibido executar cidadãos romanos através da cruz.
Eles executavam todos de outra denominação, mas não queria executar os romanos, porque era vergonhoso. A cruz aparece somente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nenhuma referência feita à cruz ou à execução por meio da crucificação é mostrado. Nós só observamos no Novo Testamento. Segundo a lei de Moisés, a forma de execução do Antigo Testamento era apedrejamento. Mas o corpo do condenado era pendurado sobre um madeiro, uma árvore ou uma estaca, para servir de advertência às pessoas. E este ato era considerado extremamente vergonhoso. É identificado como uma marca de maldição. Lá em Deuteronômio capítulo 21, o verso 22 e o verso 23, diz assim, por isto é dito, que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Era por isso que, por mais que a execução da época do Antigo Testamento fosse apedrejamento, eles colocavam o corpo do indivíduo em um madeiro, uma estaca ou em cima de uma árvore, para servir de exemplo, porque era dado como algo humilhante. Eu quero que você tenha em mente que todo esse relato que eu estou dando aqui da cruz é que para você sentir, como foi frisado aqui em Isaías, que tudo Cristo passou por você. O apóstolo Paulo interpretou esse texto de Deuteronômio ao falar sobre como Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Ele usa a mesma expressão que Isaías, lá em Gálatas capítulo 3, verso 13. Paulo usa a mesma expressão da lei, fazendo-se maldição por nós. Em outras passagens do Novo Testamento, a cruz mantém essa concepção do Antigo Testamento de extrema vergonha e humilhação, com relação ao que ficasse exposto nela. Aquele que fosse exposto em um madeiro passava por vergonha. No Novo Testamento, a cruz também é aplicada em algumas passagens de forma figurada. Assim, ela aparece na condição de que todo seguidor genuíno de Cristo deve tomar a sua própria cruz, indicando um estado de completa renúncia diante da causa do reino de Deus. Então, figuradamente, colocando para Cristo, ele renunciou tudo por amor a mim e a você. Ele renunciou tudo. Se nós temos esse aspecto de pegue a sua cruz e me siga, renúncia por amor a Deus, renúncia por amor a Cristo, ele também renunciou tudo por amor a mim e a você. Mas sem dúvida o maior significado da cruz no Novo Testamento é como uma expressão de todo o conceito da obra redentora de Cristo. Foi redimido os nossos pecados através dela, da cruz. Dessa forma, a cruz aponta para a realidade da expiação substitutiva que o Filho de Deus realizou para redimir o seu povo. Ele substituiu o nosso lugar. Hoje pela manhã, na hora que os meninos estavam ensaiando, ele e o Pedro ali conversando sobre aquele filme, A Crucificação de Cristo, A Paixão de Cristo, com o Mel Gibson, não sei quem já assistiu. É algo que se
aproxima, diferente dos outros relatos de filmes que já assistimos, do sofrimento de Cristo. Mas eu quero te dizer, igreja, essa noite, que não chega nem perto do que nós vimos ali naquelas imagens. Não chega nem perto do que Cristo sofreu por nós. Foi na cruz que Cristo conciliou o pecador com Deus. Foi nela. Consequentemente, a cruz também é utilizada no Novo Testamento como símbolo da união do redimido com seu Salvador. A importância da cruz é nos lembrar duas coisas. A primeira é o que Cristo passou por nós. E a segunda, ela vazia, é que Ele ressuscitou. Glória a Deus nas alturas. Dessa forma que Paulo declara: já está crucificado por Cristo, de modo que o próprio Cristo que vive em mim. Lembra que Paulo usa essas palavras lá em Gálatas 2, verso 20? Já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim, de modo que eu vivo nele e ele em mim. Da forma geral, o significado da cruz fala da morte de Cristo durante todo o período que a cruz foi utilizada como forma de execução. Ela sempre foi identificada como símbolo de condenação pela maior culpa que deveria ser punida com a pena capital, que era a pena de morte. Sob esse aspecto, o significado da cruz também deixa claro a ideia da maldição. O Senhor se fez maldito por nós. Para os cristãos, a figura da cruz também implica nessa mesma ideia, mas o seu significado não se resume apenas a uma forma antiga e cruel de execução, mas nos traz um lembrete que a cruz foi um instrumento pela qual o Filho de Deus foi sacrificado para expiar o pecado de seu povo. Diferente do que os católicos imaginam, eles nos apresentam a cruz com a imagem de Cristo. Já perceberam isso? Ensanguentado, crucificado no madeiro. Ali eles querem voltar novamente a humilhar o nosso Deus, o nosso Cristo. Mas aquela humilhação passou, porque a cruz está vazia, porque Ele ressuscitou entre os mortos. Ele vive. Na cruz Jesus se fez maldito ao tomar sobre si a iniquidade daqueles que mereciam a morte, que éramos nós. Mas ao ressuscitar, foi estabelecido a sua vitória sobre a morte e sobre a cruz. Foi estabelecido que Ele venceu. Ele jamais será humilhado novamente. Não é necessário outro sacrifício para remir os nossos pecados. É necessário o reconhecimento do que ela significa para nós. E os católicos, eles não pensam como nós pensamos. Ele recebeu o castigo da ira divina e morreu no lugar daqueles que pecaram, dos pecadores que éramos nós. Por isso, para os seguidores de Cristo, o significado da cruz fala principalmente da redenção. Fomos redimidos, as nossas culpas foi sarada diante da cruz e da ressurreição de Cristo. Mas aqui me vem uma pergunta em mente: quem levou Jesus à cruz? Já deu para vocês ter essa noção?
De quem levou Jesus à cruz? Quem foi, igreja? Nós. Os nossos pecados. A nossa culpa. A nossa desobediência. A morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Aquele pensamento que estava no lugar errado, na hora errada, não teve esse pensamento. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o Sinédrio sentenciou, porque Pilatos o entregou, ou porque Judas o traiu, ou os judeus o acusaram, ou porque Pedro o negou, não, ou porque os soldados o pregaram em uma cruz, não. Quem levou Jesus à cruz então foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Eu já li esse relato aqui em Isaías, mas observe no verso 5. Observe no verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No 5, Ele foi transpassado. Aqui quando fala transpassado, uma lança ultrapassou ele, um prego ultrapassou suas mãos e os seus pés. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Moído aqui eram chicotes que judiavam com seu corpo e sua carne. No verso 8, a parte B do versículo: por causa das transgressões do meu povo foi ele ferido. No verso 12, levou sobre si o pecado de muitos. O que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz. Fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz ele sofreu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Na cruz ele foi feito pecador por nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois era o nosso substituto. Era o nosso substituto. No verso 6 diz assim: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus não foi à cruz porque a multidão gritou: crucificam. Não. Ele não foi à cruz porque o sacerdote o entregou por inveja. Não. Ele foi à cruz pelos nossos pecados. Culpa nenhuma acharam nele. Culpa nenhuma, porque pecado nenhum ele tinha. Porque aquele pecado era nosso. Aquele sofrimento era para ser nosso. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. Jesus voluntariamente ele foi à cruz. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. O que é que ele quer dizer com isso? Ele nos amou, a si mesmo se entregou por nós. O constrangimento, essa vergonha nós temos que ter. Deus nos amou tanto que entregou o seu único filho por amor a nós. Pois Paulo fala que o amor de Cristo
nos constrange. É para nós sentir vergonha, porque nós não retribuímos nada. Nada. Por mais que façamos, por mais que viemos à igreja, se nós virmos à igreja todos os dias, ainda não se compara o que ele passou por amor. Aqui eu quero estar fazendo uma aplicação. A gloriosa recompensa da cruz. A recompensa da cruz foi que Jesus, ele venceu a morte. Ele tirou o grilhão da morte. Ele matou a morte. A morte agora não tem a última palavra. Tragada foi a morte pela vitória. Oh, glória a Deus! No verso 10 diz assim: verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse é o maior sentido da vitória. Ele ressurgiu, ele está vivo, ele venceu a morte, ele rompeu os grilhões da morte, ele abriu o túmulo e estava vazio. O anjo, ao abrir o túmulo, mostrou para aqueles que foram procurar um corpo que ali não estava. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Porque o nosso Senhor vive. Essa foi a recompensa da cruz. A recompensa de Jesus foi você. O seu arrependimento, a sua volta para Ele. Essa é a recompensa de Cristo. A sua conversão. E rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo. Rejeitar aquilo que Ele fez por amor é crucificá-lo Ele de novo. É cuspir no seu rosto outra vez. É recebê-lo. Traz a alegria de uma vida eterna. Cristo suportou tudo para conquistar você. Ele amou você. Você, nós, somos a recompensa de Cristo. Tudo já era dele. Tudo já era dele. A morte de Jesus na cruz nos dá vida. Sem a cruz não teríamos a esperança da vida eterna. Jesus provou que seu sacrifício na cruz foi completo para pagar por todos os nossos pecados, quando Ele ressuscitou 3 dias depois. A morte se consequencia, a morte por causa da consequência do nosso pecado não tinha mais valor, mas como estava tudo diante de nós, fomos diante de Deus, fomos perdoados pelo seu sacrifício. Não podia mais, e Cristo, Ele não podia mais continuar morto. Por isso que Ele ressuscitou, ganhando a vitória total sobre o pecado e a morte. A graça, a vitória de Jesus, graças e glória, a vitória de Jesus na cruz. Cada pessoa que crê nele recebe uma vida nova, livre da escravidão, da maldição, do pecado. Quando cremos em Jesus, a nossa velha vida morre lá na cruz e nós ressuscitamos espiritualmente com Ele. Verdadeiramente aquela ideia que morre um velho homem e renasce um homem novo para Deus, uma nova criatura. Tudo se faz novo, tudo se faz novo. A cruz também nos mostra que a morte não é o fim. Por piores que as coisas podem ficar, se cremos em Jesus no dia
dia vamos ressuscitar, tal como Ele fez. Um dia vamos ressuscitar com Ele. Quando isso acontecer, iremos morar com Ele na glória para sempre. Para sempre. O que nós concluímos disso tudo é que na cruz Jesus levou a maldição do pecado. Na cruz Jesus levou a maldição da morte. Se cremos que Cristo ressuscitou, ressuscitaremos com Ele. Jesus, o Filho de Deus, é perfeito, sem pecado. Ele não merecia o castigo que caiu sobre Ele, castigo nenhum, muito menos uma morte de cruz, a pior de todas. A sua morte também não foi apenas uma triste injustiça, não. Os seus inimigos conspiraram para matá-lo, mas Ele quis, para cumprir a vontade do Pai. Jesus poderia ter acabado com eles com apenas uma palavra, porque Ele tinha todo o poder de Deus, mas Ele foi obediente, como diz Paulo lá em Filipenses. Ele foi obediente até o fim. Ele foi obediente até a morte de cruz. Paulo ele frisa isso porque era a pior morte que tinha. Jesus foi voluntariamente para a cruz. Toda a missão de Jesus culminou na cruz. Ele veio para nos salvar do castigo da maldição do pecado, trazendo a oportunidade de receber o perdão de Deus. Foi através da sua morte que passamos a ter livre acesso a Deus. Mas para que haja justiça, o Senhor ele é tão justo que o pecado ainda tinha que ser castigado. Foi por isso que Cristo passou por tudo isso. Foi por isso que Jesus se ofereceu para levar o castigo em nosso lugar, obedecendo ao Pai e demonstrando a sua misericórdia e o seu amor. Na cruz, a maldição do nosso pecado foi colocada sobre Jesus. Assim, toda a ira de Deus contra o pecado foi derramada sobre ele. O castigo foi totalmente pago. Mas agora todos os que se arrependerem de seus pecados, creem em Jesus como seu Salvador, têm os seus pecados perdoados, a maldição removida. Então, pois que nós venhamos ter em mente a importância da cruz, é que o nosso Senhor ele vive. O ato da cruz foi por amor a cada um de nós. A recompensa de Cristo somos nós. Amém? E uma passagem que me vem muito à mente, que nós temos que ter em nosso coração, é Romanos 11:36. Vamos encerrar essa leitura. Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele e para ele são todas as coisas. Amém. Vou estar chamando o grupo de louvor para estar encerrando com o louvor nessa noite. Enquanto eles louvam, eu quero que você tenha em mente a importância da cruz para a tua vida. Ela está vazia, porque o nosso Senhor ele vive. Ela está vazia, porque o nosso Senhor está vivo. Amém?
Enquanto elas louvam, também eu vou entregar aqui uma lembrancinha da nossa amada igreja para cada irmão. Amém. Glória a Deus. É um hino muito conhecido, eu quero que a igreja louve. Convido a igreja a se colocar de pé, amém? Amém? Queremos entoar um louvor que tem por título Porque Ele Vive. Amém? Que a igreja possa louvar juntamente conosco. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado morrer em meu lugar, na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Muito obrigado, ó Deus, pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor por cada um de nós, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por Cristo Jesus em nossa vida. E cremos, ó Deus, que podemos crer no amanhã, porque o nosso Redentor vive, o nosso Cristo vive, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor. Nos leva para os nossos lares em paz. Implanta isso, ó Deus, em nossa mente e em nosso coração. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e eternamente. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Boa noite a todos.